Tonicato Miranda. Hoje é dia 26 de junho, né, de 2009. Nós iríamos participar de uma reunião até para conversar sobre Curitiba e foi cancelada faltando um minuto para começar, né? Mas, independentemente disso, quais são suas sugestões para Curitiba? Eu penso que a função do planejamento, ela está um pouco dormindo dentro da administração pública brasileira. Não é só Curitiba, não. O planejamento, que sempre foi considerado um baluarte das intenções públicas e dos dirigentes, governantes e mesmo os técnicos, que eram os maiores guardiões do planejamento, parece que se perdeu. Não é mais uma prioridade administrativa e de governo. Por isso mesmo, todos passam a admitir e administrar, né, por incêndio, ou seja, por medidas de curto prazo, E assim não é a cidade. As cidades foram construídas por centenas, né, algumas milhares de anos, por processos cumulativos. E as cidades que melhor conseguiram sucesso do ponto de vista de atingir qualidade num tempo maior foram aquelas que melhor planejaram o seu futuro num determinado momento no passado. Curitiba já teve esta função do planejamento como um atributo importante da administração pública. No momento, eu vejo que não mais. E, Miranda, tem algum lugar no Brasil que mereça algum destaque? Ou nós temos que dizer, olha, a FIFA é o primeiro órgão de planejamento que o Brasil tem depois de muitos anos? Do ponto de vista da mobilidade, as grandes cidades brasileiras, todas elas carecem de plano e planejamento. Mas a FIFA não está planejando o Brasil agora? A FIFA apenas identificou os problemas e as necessidades que as cidades... O que é fantástico, né? Sim, as necessidades que as cidades terão para atender um público que pudesse acorrer ao Brasil. O Brasil cada vez mais é carente, né, de infraestrutura. A engenharia, pode-se dizer, que foi abandonada. E a arquitetura, né? Arquitetura e urbanismo também. Se você pegar várias revistas de arquitetura e revistas mesmo de engenharia, você vai ver prédios isolados, você vai ver que São Paulo cresce, você pega a região da Berrini, tem prédios maravilhosos, tudo com heliporto em cima, né? Quer dizer, para que o pessoal não circule, porque o transporte, né, quer dizer, não existe. Não existe. Na verdade, não existe. Então você pega uma cidade como São Paulo, que você tem aproximadamente 4,5 milhões de automóveis, né? Veículos motorizados, não é automóvel, mas veículos motorizados, incluindo motocicletas, ônibus e tudo mais, né? Só que ela recebe quase que 6 milhões, né, com todos os veículos da região metropolitana e de outros municípios vizinhos, até 100 quilômetros, que vão ali exercer diariamente, né, as suas atividades de comércio, de troca, de relacionamento com a grande metrópole, que é a metrópole do país, né? E você não tem sistema de transporte. Se você falar, mas como não tem sistema de transporte? Tem um sistema de metrô que há 10 anos é o mesmo, tem a mesma quantidade. Eu lembro quando estive trabalhando na diretoria de operações do metrô de Brasília, o metrô de São Paulo tinha cerca de 58 quilômetros. Hoje deve ter 68 quilômetros, e já naquela época a cidade do México, que era aproximadamente do tamanho de São Paulo, um pouquinho maior,
né? Tinha 220 quilômetros E começou tinha 40 ao mesmo tempo que o de São Paulo, né? Exatamente, tinha 220 quilômetros e tinha mais 40 quilômetros em projeto e obra. A cidade de São Paulo, de 58, chegou a 68 em 15 anos, 14 anos, né? Da época que eu estive no metrô do Distrito Federal. E que esses dados estavam ali, eu tenho até hoje um disquete que eles davam, né? Que mostrava os metrôs do mundo inteiro. Quer dizer, como é que pode uma cidade como São Paulo, né, ter apenas 68 quilômetros de metrô, com uma população de quase 20 milhões, a região metropolitana, e a cidade quase 12 milhões e meio de habitantes? Inviável. Realmente, uma cidade toda estruturada na mobilidade por automóvel, ela é inviável. Ela não tem como, não tem escapatória. Então, quando você olha, por exemplo, os grandes projetos de engenharia e arquitetura que são, assim, os que estão ali na BRIM, né, que são grandes projetos, né, eles têm heliporto em cima. Por quê? Porque a classe rica não está mais preocupada em ter um Mercedes ou um grande automóvel, né, e não ter mobilidade e estar ouvindo no seu ar-condicionado uma estação ou seu DVD.